Olá pessoal, meu nome é Pedro e esse é o canal eBytes Brasil. No vídeo de hoje o tema é oscilador com o circuito integrado 741. Vou mostrar o quanto ele é versátil, fácil de usar e que é possível conseguir frequências baixas ou frequências altas com uma facilidade incrível. O circuito integrado 741 é um amplificador operacional popular que pode ser usado para criar um oscilador de frequência desejada dentro dos limites de funcionamento do circuito integrado. A configuração mais comum que se vê nos circuitos é a de amplificador de sinais. A função de oscilador não é muito explorada. Um dos motivos talvez seja a necessidade de fonte simétrica. No circuito que apresento, o componente principal é um circuito integrado do tipo 741. Esse circuito integrado pode vir com letras antes do sufixo 741, mas continua sendo um 741. O circuito integrado 741 é um amplificador operacional. Então, o que eu falo aqui serve para outros circuitos integrados que tenham a função de circuito operacional. Como exemplo, só como exemplo, o circuito integrado LM324, que tem 4 amplificadores operacionais no seu invólucro. 4. O circuito integrado LM358 tem 2 amplificadores operacionais em seu invólucro. E o circuito integrado 741 tem apenas um amplificador operacional em seu invólucro. Invólucro é a pastilha onde está o circuito eletrônico do circuito integrado. A frequência do sinal gerado pelo oscilador depende do valor de um capacitor e do valor de um resistor. Eu não vou falar aqui sobre cálculos, porque eu vou mostrar na prática. Para construir um circuito igual a este que apresento, você vai precisar de um circuito integrado 741 ou outro amplificador operacional, um capacitor de disco cerâmico, 3 resistores e uma fonte simétrica. Já fez cara feia porque tem fonte simétrica, né? Tá bom. Não desiste não, tá? Vai. Vamos trocar essa fonte simétrica por 2 capacitores eletrolíticos de 100 microfarad e uma fonte comum de 12 volts. E só por mostrar como fazer isso, já vale o seu gostei. Deixa aí embaixo. Agora vamos ver o esquema e depois vamos ver o circuito funcionando. Bom, então vamos aí para o esquema, vamos ver como é que é esse esquema. Eu começo aqui com uma fonte de 12 volts. Aqui é uma fonte comum de 12 volts. Vocês lembram que a gente trocou uma fonte simétrica por 2 capacitores de 100 microfarad e uma fonte comum. Na brincadeira do texto ali, tá bom? Então vamos lá. Quando eu tenho uma fonte comum de 0 volt e a tensão da alimentação e eu preciso de uma fonte simétrica, existe um recurso que a gente consegue usar. Muita gente não conhece esse recurso. Então eu vou passar esse recurso para vocês e já aproveita. Se você não sabia, deixa o seu like aí, porque o macete é simples, mas é eficiente. É isso aqui, ó. 2 capacitores de 100 microfarad em série e a gente obtém uma fonte simétrica. Agora eu tenho aqui a metade da alimentação. Aqui eu tenho os 12 volts positivos e aqui eu tenho uma tensão negativa. Se eu medir a tensão daqui até aqui, eu vou ter 6 volts negativos, porque agora aqui passou a ser o negativo do circuito, o negativo, ponto comum no caso. Vamos em frente. Então, o C1 é um capacitor de 10 nanofarad. Aqui, esse capacitor é interessante no sentido de determinar uma frequência, mas você pode botar de 1 a 100 nanofarad sem nenhum problema. O que vai mudar
é a frequência, assim como a gente vai ver depois. Aqui esse resistor é um resistor fixo de 100K, então eu posso alterar a frequência tanto alterando o capacitor C1 quanto alterando o valor de R1. O recomendável aqui é usar o valor de R1, um valor variável, no caso poderia ser aí um trimpote ou um potenciômetro de 150K e ajustar ele de acordo com a frequência que a gente quer. É óbvio que vai ter que ter instrumento para medir a frequência, isso não tem dúvida. Mas o circuito proposto aqui está mais ou menos em torno de 400 Hz. Depois eu vou mostrar isso aí na prática. E o nosso circuito, que é o rei do circuito, o 741, está aí. A ligação dele é essa aí, o pino 7 é o positivo da alimentação, o pino 4 é o negativo da alimentação, e a malha do negativo aqui do ponto de referência, que é o 0 volt, para ele aqui é o 0 volt, para este circuito, nessa condição é o 0 volt, então eu tenho o resistor do pino 3 ao 0 volt, aqui é 0 volt e aqui é menos 6 volts, vou lembrar, tá? Aqui é mais 6, aqui é menos 6 e aqui é 0 volt. Vamos lá. Este resistor de 100K, ele é responsável pela realimentação do capacitor, no caso, né? O capacitor vai ficar ligado em série com o R3. Então, se eu trocar R3 por outro valor, também posso mudar, mas daí mudo ligeiramente e não com a mesma linearidade de que R1. Então, o resistor recomendado a ser alterado para mudar a frequência é R1. O R3 aqui é de realimentação. E tem mais um resistor de realimentação ainda, que é o R4. Esse aqui também é um resistor de 120K, também dá para trocar o valor dele para mudar a frequência. Se eu mudar aqui para um valor de 100K, 80K ou 150K, vai mudar a frequência. Mas eu volto a repetir, não é interessante mudar esse resistor e nem esse. Muda este aqui, bota um resistor variável que vai ser mais interessante, ok? E um capacitor também, que se quiser mudar, também pode mudar até 100 nanofarad, vai baixar bastante a frequência. Como eu disse, aqui está em torno, nesse circuito aqui, em torno de 400 Hz, 400, 450, depende aqui a tolerância desses componentes. Não sei se tem mais alguma coisa nesse circuito, vamos lá. Bom, aqui eu só tenho a saída, que é para o estágio seguinte. Agora, quando eu for ligar isso aqui no estágio seguinte, aonde é que eu ligo? Se eu tenho 12 volts aqui, e eu vou usar uma fonte, no caso um circuito que vai usar 6 volts, então o terra comum, o negativo comum passa a ser isso aqui, e caso contrário, se for uma outra fonte de 12 volts, então daí a gente pode trazer o terra comum para esse ponto aqui. Daí aqui também vai depender a amplitude do sinal em relação ao 0 volt e também a tensão negativa. Isso depende de vários fatores. Agora a gente vai ver o circuito funcionando. Bom, aqui eu tenho o circuito funcionando. Está aqui o resistor de 120K, está aqui o resistor de 100K, outro resistor de 100K e o capacitor de 10K. Os dois capacitores de 47 microfarad que eu coloquei aqui, e no esquema eu coloquei 100 microfarad. Coloquei de propósito porque isso aqui é para ver a versatilidade. O que eu precisava aqui era obter uma tensão de referência de 0 volt, então é isso que eu consegui. O que eu tenho aqui? Ó, meu osciloscópio está na linha 0 ali, não tem nada funcionando. Eu vou colocar o malha aqui no circuito. Vou botar, em vez de botar no 0 volt, eu vou colocar no menos 6. E vou colocar aqui, ó, na saída. Então, é isso aqui. Agora o que a gente precisa fazer é ligar a fonte para ver se está tudo ok. Então, se tiver tudo ok, nós vamos ter sinal aqui. Olha só, que onda bonita. Qual é a frequência aí? 384 Hz. Se eu colocar este... Onde é que está aqui?
Se eu consigo colocar aqui para poder ver. 47K, tá? Só para você ter uma ideia. Veja só, aonde é que a frequência vai. Está marcando 0 de frequência, mas não é isso, olha lá, ó. Está bem lenta. Agora também, se eu quiser, eu posso simplesmente, como eu falei, colocar um trimpote ou um potenciômetro aqui. E aqui eu tenho um resistor de 4K7, ó. 4K7. Então, se eu fizer isso aqui, olha só a frequência onde é que vai. Desde que eu coloque, né? Vai estar com 124 Hz, porque não está certo o negócio aqui. Não está dando, não está fazendo contato certo. Meu soldador está desligado. Olha só. Quando faz o contato certo aí, ó. Mais de 1 kHz ali, ó. Se a onda não está perfeita é porque eu estou com a mão no circuito. Porque se eu colocar aqui, ó, a minha mão, ó, eu mudo. A resistência do meu dedo muda. Tudo isso aí. Então, se eu mudar esse resistor, eu mudo a frequência. Se eu mudar esse capacitor, eu mudo a frequência. E também, se eu mudar aqui, também muda a frequência. Mas o correto é mudar este resistor aqui para um resistor variável ou procurar um capacitor de acordo com a necessidade aqui. Então é isso. Um oscilador com circuito integrado 741 é uma solução simples e barata para gerar sinais de frequência fixa ou variável. E pode ser usado uma variedade de aplicações, incluindo testes de equipamentos de som, medições de frequência e até na produção de tom. Como você deve ter observado, é muito fácil ajustar os valores do capacitor e do resistor para obter a frequência desejada do sinal, né, de saída. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre o oscilador com circuito integrado 741 e que tenha acrescentado conhecimento na sua cadernetinha aí. E se você gostou das informações desse vídeo, peço que faça o triplo C para ajudar na divulgação do canal. Fazer o triplo C não dói e não precisa pagar nada. Basta curtir, comentar e compartilhar. Obrigado por seu tempo e sua paciência. E até o próximo vídeo.